Estou recebendo aqui o vereador Matheus Barreto, do PPS, vereador que protocolou lá na Câmara de Vereadores um projeto seguro anticorrupção para obras públicas. É um mecanismo que imagino que tenha por objetivo dar mais transparência e fiscalização nas obras públicas, evitar o desvio de dinheiro público. Ele vai explicar para a gente bem certinho como é que funciona e que faz parte da mesa diretora como o primeiro secretário, né, da nova mesa que foi empossada agora no último dia 1º de janeiro. Vereador, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo, bom dia, tudo certo? Feliz 2019. Bom dia, feliz 2019 para você, para todos os ouvintes aqui da Bianca, do seu programa. Prazer estar aqui novamente, pela primeira vez nesse ano. É sempre bom estar em contato com a população através da rádio. A gente entra na casa de tantas pessoas aí que a gente nem imagina. E o seu programa aí levando a informação em tempo real, abordando a política de uma forma imparcial, de modo aí abrindo também para que nós possamos aí fazer nossos apontamentos e até prestar contas à população, né? E eu vejo isso com grande importância, até para a população saber do que está acontecendo na Câmara, na Prefeitura, na política local de um modo geral. E também eu vejo a política estadual, nacional sendo noticiada aqui. Fico bem contente, acompanho o programa e parabenizo aí pelo trabalho, e que esse ano seja um ano ainda de mais trabalho, mais conquistas. Temos certeza que sim. Obrigado pela companhia e audiência sempre muito qualificadíssima, viu? Obrigado. Vereador, antes da gente falar aqui do projeto e de outras situações, eu quero que o senhor ouça um áudio aqui comigo. Um ouvinte participou aqui, ele tem uma dúvida. Eu vou colocar o áudio no ar e aí, se o senhor puder comentar o assunto, o senhor comenta. Ele acabou de enviar para a gente aqui um pouquinho antes de eu ir para o intervalo. Vamos ouvir aqui o que ele disse. Bom dia. Bom dia. Eu não sei se é nesse WhatsApp, mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma informação, porque o meu filho não conseguiu vaga em creche. Eu não tenho que proceder então, porque fiz inscrição, tudo certinho, e eu queria saber como fazer. Será que seria no WhatsApp, é outro que eu tenho que falar com vocês para me informar alguma coisa? Eu agradeço, muito obrigado. Se não for esse aqui, se puder passar qual que é o WhatsApp, ou como que eu posso fazer o proceder? Ô Carlos, essa questão das creches, nós tivemos aí na semana passada, eu já quero a opinião do vereador a respeito disso, mas nós tivemos na semana passada o prazo que foi dado pela Secretaria de Educação de Umuarama para que os pais que estavam naquela lista que foi divulgada do sistema único, da fila única, para que os que ganharam a vaga fossem até a Secretaria de Educação, retirassem lá uma guia para depois, nessa semana, que encerra hoje, fazer a matrícula dessas crianças. Ocorre que o sistema apresentou algumas situações, houve lá uma série de questões, a Prefeitura deu uma informação, depois voltou atrás, enfim, muitos pais desistiram das vagas. Depois de muito divergir e de toda a situação, a Prefeitura então decidiu que os pais que desistiram das vagas vão permanecer na fila. Então, o que eu preciso saber de você, se você puder mandar para a gente lá especificado, se você fez a inscrição, se você não fez, que agora já passou o prazo. Então, manda lá certinho qual que é a sua dúvida e aí a gente vai verificar certinho o que acontece. Mas pelo que dá para entender aqui, vereador, ele diz que ele não conseguiu a vaga. Eu sei que o senhor, como os demais, tem acompanhado toda essa situação das creches de Umuarama, porque é uma demanda reprimida, há um número limite de vagas, não foram criadas vagas, acho que 20 vagas foram criadas, mas vai faltar vaga de qualquer forma. E aí, o que o senhor pode dizer para esse pai? É uma bronca que temos com a administração no sentido de não ampliar as vagas das creches. A gente entende toda a situação fiscal, mas se diz que o momento é bom de saúde financeira e se existem essas demandas, as prioridades devem ser definidas e uma delas, com certeza, é a questão da educação, no caso, as vagas nos CMEIs, nas creches. E no caso aí do Carlos Eduardo, e provavelmente no caso de muitas outras pessoas que estão nos ouvindo, amigos daqueles que estão nos ouvindo, existe a fila de espera. Há muitos pais que acabaram por desistir que seus filhos tenham a vaga na creche, ou porque a mãe não vai trabalhar, ou o pai não vai trabalhar, ou tem um irmão que cuida, ou conseguiu às vezes uma vaga numa creche privada que seja próximo à sua residência, muda de cidade, enfim, uma série de situações, ou acabou até perdendo o prazo, né, das inscrições, e acabou por fim não conseguindo acabar liberando essas vagas nas creches. Então tem a lista de espera. Também fui procurado por alguns pais, como vários vereadores, eu tenho certeza que também foram, e eu recomendo até ao Carlos e a todos aí que estão com seus filhos na lista de espera, para observar bem a lista de espera e ficar atento nas publicações da Prefeitura, publicação legal, e também nas notícias
dos veículos de comunicação que a prefeitura tem utilizado, para se atentar, porque muitas vezes talvez o seu filho possa ser contemplado com essa vaga, né? É claro que eu notei aí que o sistema apresentou algumas falhas sim, você acabou de dizer, Rodrigo, e eu já me comprometo a estudar alterações na legislação, no que for de competência minha como vereador apresentar essas propostas, e no que for de competência do Executivo Municipal, nós mandaremos ofício já com anteprojeto pronto, para que sejam feitas essas mudanças, aproveitando já desse novo momento da Câmara, que eu acho que nós vamos falar daqui a pouco, para que a gente possa avançar bem com essas pautas, para a gente conseguir atender bem a população. E claro, não vou deixar de cobrar a ampliação das vagas nas creches, porque passaram-se 2 anos, e no berçário, por exemplo, nós não tivemos vagas ampliadas, e se na creche tivemos, foi muito pouco, né? De 1 a 4 anos, muito pouco. E a gente vê os pais precisando, é claro que foi um problema de planejamento também da gestão passada, no sentido da municipalização das creches, um erro também do governo federal em não entender a situação fiscal dos municípios, mas uma vez que os municípios têm essa responsabilidade, nós temos que assumir a responsabilidade e promover as mudanças necessárias para conseguir atender toda a população. Vereador, tem mais um WhatsApp que ele enviou aqui, vamos ouvir e aí a gente continua a conversa aqui. Eu pedi para que ele nos situasse, né, bem certinho qual que teria sido ali a situação dele, o que de fato aconteceu. Então vamos ouvir aqui esse novo áudio que ele encaminhou. Com a própria prefeitura, a prefeitura falou que ele está na vaga 115, se não me engano 117, a lista de espera, né? Ela falou, com certeza não vai ser chamado, o único jeito vai ser entrar em pequenas causas, ou não sei se é pequenas causas, no fórum tutelar. A própria prefeitura falou, entra na justiça para conseguir a vaga, é o único jeito. Informações da própria prefeitura. Vereador, o senhor ouviu aí a manifestação dele, ele fala em entrar na justiça. É possível onde ele deve entrar nesse caso? Exatamente. É bom até que o Carlos nos disse da questão da posição. Eu acho que é uma posição que, de fato, não vai ter essa convocação. Eu tenho conversado com alguns pais também nesse sentido, que estão em posições até atrás aí do seu filho. Eu indico que se busque a promotoria da infância e juventude, né? As promotorias aqui em Moaramas, o Ministério Público, ele fica também junto com o fórum do Tribunal de Justiça do Paraná. Fica próximo ali à prefeitura, quase de frente para a prefeitura, a entrada ali na rua Desembargador Franco da Costa, uma coisa assim. Enfim, é a rua ali do Colégio Alfa, da UAB, da Faculdade Alfa, da Justiça Eleitoral, próximo ali da Igreja Presbiteriana. Ali você, conversando com o promotor, expondo a situação, levando a documentação necessária, promotoria provavelmente entra aí com ação. Essa judicialização pode obrigar o município a conseguir uma vaga para o seu filho, se não for possível na rede municipal, custeando uma vaga na rede privada, uma vez que é o direito da criança essa vaga, né, em razão do Estado ter que promover a educação a todas as pessoas. E até por isso a indicação é a promotoria da infância e juventude, vez que o direito à vaga é da criança e não dos pais. Então, recomendo procurar a promotoria. Eu creio que o promotor não esteja de férias. Se tiver, provavelmente outro promotor atende, né, em substituição. Mas a minha indicação é nesse sentido, procurar o Ministério Público para conseguir resolver essa questão. O vereador, mudando de assunto, o senhor apresentou protocolou na Câmara de Vereadores um projeto que refere-se ao seguro anticorrupção para obras públicas. Queria saber que projeto que é esse, como é que funciona, qual que é o objetivo. É um mecanismo para melhorar a fiscalização das obras públicas? Na verdade, e não vamos só atender as obras, também o fornecimento de bens e serviços. Estipulamos na lei um valor mínimo de R$1 milhão. E o que ocorre hoje, Rodrigo? Aditivos, atrasos, falhas nas obras que comprometem o atendimento às pessoas. Então nós temos um exemplo, a rodoviária, que já faz mais de ano que deveria estar pronta e está longe de estar pronta. Com material deteriorando, encarece a obra. No início custaria 8 milhões, 4 do município e 4 da União, se não me engano. Nós corremos o risco de pagar 15. Então você veja aí que 7 milhões são perdidos, né, numa obra que custaria 8. Então é possível a gestão pública fazer mais com menos. É necessário que nós tenhamos melhores mecanismos de controle e uma vez que
poder público em parte e empresas, tomadores de serviço em parte, não cumprem com o seu papel, precisamos de uma legislação mais rigorosa, que amarre bem essas questões, no sentido de garantir a execução da obra no prazo certo e com valor estimado correto. Nesse caso, a gente importou do direito americano, é um instituto chamado Performance Bond. O direito americano prevê a cobertura de seguro 100% obrigatória para obras públicas. E aí a gente vê naquele país, nas obras públicas, um baixo índice de corrupção, uma vez que, se não conseguir executar a obra, a seguradora tem que garantir. E a empresa depois vai também ser judicializada, acionada na justiça pela seguradora para reembolsar a seguradora. Então, os tomadores de serviço pensarão duas vezes em pegar a obra pública e demorar para fazer. Vão pegar para fazer no tempo certo. Dessa forma, a gente tem uma economia de recursos públicos e conseguindo, com essa economia, alocar recursos em outras áreas da administração que são necessárias. Ou em outras obras que são necessárias e ainda não estão sendo feitas, ou em outros serviços e também contratação de servidores onde o quadro é defasado, de modo que a gente consiga atender bem a população. Até esclarecendo, não sei se até você ia perguntar isso, nós temos no direito brasileiro a questão do seguro-garantia, está no artigo 56 da Lei de Licitações, uma lei federal. O que acontece com essa questão? É facultado ao poder público exigir. O poder público apenas pode vir a exigir que o tomador das obras tenha ou seguro-garantia, ou caução, ou a fiança. O que ocorre? O tomador escolhe uma dessas modalidades. E o pior, a cobertura é de 5% apenas. Podendo passar 10% em obras de grande vulto, né? De 50 milhões para cima, vamos dizer assim. Então veja que ainda é muito pouco. Nós precisamos da cobertura de 100%, como ocorre em alguns países, do exemplo dos Estados Unidos, mas tem outros países que fazem dessa forma e viram esse problema com obras públicas, principalmente, abaixar consideravelmente nesses países. Então a gente tem que pegar os bons exemplos de fora, trazer para o nosso país, nesse caso trazer para o município, uma vez que eu sou vereador, trabalho apenas no município, para que a gente possa ter uma otimização dos recursos públicos, responsabilidade fiscal e melhorar o atendimento ao cidadão. O vereador, esse problema das obras públicas é muito... às vezes, para a população não fica muito bem entendido, né? Claro, culpa-se o poder público, mas as empresas usam-se de alguns meios, às vezes, para parar a obra, para não fazer... Nós tivemos aí recentemente a questão da 323, que daí a empresa que venceu terceirizou a obra para uma outra, aí a outra não tinha capacidade, parou a obra. Quer dizer, também não falta aí, talvez, mecanismos para... não possibilitar que essas empresas ajam dessa forma? Com certeza. Aí a questão das empresas, tem essa questão da terceirização, que eu acho que não deveria ocorrer. Quem pegou a obra, que execute a obra. E no caso das empresas, tem uma outra situação de não conseguir fazer. Às vezes a empresa pega tanta obra para fazer que não dá conta. Um caso foi a rodoviária. Mais uma vez eu cito a rodoviária. A empresa vencedora da licitação para começar e terminar a obra da rodoviária, ela não conseguiu terminar. Aí o município precisa entrar na justiça, conseguir de novo... teve que tirar essa empresa, promover uma outra licitação para conseguir uma empresa para terminar a obra, e até onde eu estou vendo também, as obras não estão no ritmo adequado para a gente conseguir a entrega no prazo previsto, né? Até no caso da rodoviária dessa empresa que não está mais executando a obra, os próprios servidores ali, os pedreiros, servente pedreiro, não estavam recebendo salário. Não recebe salário, não vai trabalhar, né? Mais do que justo. E aí nós tivemos o atraso na obra por conta da empresa. Então esse seguro vem para disciplinar poder público e também as tomadoras de serviço e obras. Então eu vejo com bons olhos, não vai ter um encarecimento considerável da obra, e se nós analisarmos, veja essa questão da rodoviária, que pode chegar em quase 100%, a diferença, né, entre o valor inicial e o valor final, eu tenho certeza que o seguro vai ser o menor dos problemas para a gente conseguir executar as obras no município. Perfeito. Vereador, tem um outro WhatsApp aqui de uma pessoa que envia para a gente aqui agora. Ela diz o seguinte: bom dia, meu amigo, beleza? Ele se identifica aqui como Vinícius. Ele diz, olha, queria pedir uma ajuda, pois estou tentando vários dias alguma autoridade possa ir até o ginásio do Parque Jabuticabeiras
para realizar alguns reparos no telhado, que o vento destruiu, na época da chuva, lâmpadas queimadas, fechaduras nas portas e a implantação de um bebedouro, uma lavada na quadra e um corte de grama em volta, pois está muito grande a grama, e os reparos nos banheiros para poder ser usado. Só que até agora ninguém resolve. Fica um departamento jogando para o outro. Será que você poderia me ajudar a cobrar desse povo? E aí, vereador? Com certeza, Vinícius. Eu penso que o esporte é fundamental, né, para as pessoas, a questão do lazer, a questão da prática de esportes. É um investimento preventivo na saúde, um investimento preventivo contra as drogas, no caso das nossas crianças e adolescentes. E você veja aí, são tantas coisas que é melhor dizer, falta tudo nesse ginásio Jabuticabeira. Está faltando tudo. E esse é um problema que nós temos encontrado quando a gente faz algumas reivindicações nesse sentido. De cada um responsável joga para o outro e a gente não sabe de fato quem é o responsável. Se você não sabe quem é o responsável, não começa a dar andamento nas melhorias e não consegue entregar para a população aquilo que eles estão esperando. Mas pode contar comigo, nós vamos atrás dessa questão do ginásio Jabuticabeiras. Eu creio que se a gente abrir mais espaço aqui, vai ter outros bairros que os cidadãos daqueles bairros vão reclamar da mesma situação. E eu creio que o investimento no esporte ele é essencial e sai muito barato perto do retorno social que a gente vai ter enquanto cidade, enquanto sociedade. Então, é uma bandeira minha, inclusive. Nós vamos buscar trabalhar junto ao Poder Público, junto à Secretaria de Esporte e alguma outra secretaria que deva participar nesse sentido para que a gente possa ter, de fato, o retorno satisfatório nessa questão do ginásio. Nem que a gente precise conversar aí com deputados para conseguir emendas para a reforma do ginásio. Me comprometo, estou à disposição e quero trazer uma resposta em breve para esse problema. Obrigado, Vinícius, pela participação. Neste ano que teve início agora, em 2018, assumiu, junto com a mesa diretora, como primeiro secretário. Gostaria de saber como é que o senhor avalia todo esse processo. Houve uma renovação na Câmara de Vereadores que foi expressa lá em 2016 ainda. Agora nós temos uma nova mesa diretora, inclusive. Qual a sua expectativa para este ano? Rodrigo, uma expectativa muito boa, né? A mesa diretora agora nova tem avançado muito na questão de melhorar os serviços internos da Câmara, melhorar a questão dos processos legislativos, buscar fazer a coisa como ela tem que ser feita mesmo, né? Avançar sem ficar preso ao passado, vamos dizer assim, sem aquela conversa que sempre foi assim. Não, nós estamos fazendo do jeito certo, mudando, sendo transparentes. E o nosso trabalho enquanto mesa diretora é aproximar ainda mais Câmara da sociedade. E nós reconhecemos que a última gestão, terminada agora em 2018, fez isso, mas o nosso papel é ampliar esse acesso da população à Câmara Municipal e fortalecer esses laços nossos com a população. Tentar voltar o diálogo com a Prefeitura. Nós sabemos que não é fácil, mas é nosso papel enquanto vereador, uma vez que somos representantes do povo, e uma vez que nós queremos avançar em pautas positivas para a cidade, para os cidadãos. Então eu estou com uma expectativa boa, inclusive também na tramitação mais rápida de alguns projetos nossos, inclusive, projetos nossos, principalmente dos vereadores de oposição. Não estou querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas se você olhar bem lá no nosso sistema da Câmara, que está disponível no site, projetos nossos de 2017 não foram votados. E projetos da base de novembro de 2018 já foram sancionados. Então você veja que o processo legislativo dentro da Câmara ele não era feito de forma imparcial. E agora nós estamos buscando também renovar essa questão para avançar nesse sentido. Nós temos pautas importantes para ser aprovadas e que não são aprovadas simplesmente porque o vereador A é da situação e o vereador B é da oposição. Nós queremos uma gestão para todos os vereadores e principalmente para todos os cidadãos. Então eu tenho certeza que nós vamos avançar muito nessa questão e quem vai ganhar a cidade. Já houve eu sei que há lá, inclusive a primeira secretaria é a que gera os recursos, né? É isso. Colabora com a gerência, né? Colabora com as questões administrativas. É claro que muitas coisas também na questão financeira são próprios da presidência da Câmara.
mas muitas das coisas passam pela primeira secretaria e nós temos identificado algumas questões que nós já estamos alterando e isso vai ser divulgado no momento oportuno. Vamos fazer uma prestação de contas dos primeiros 30 dias. Vai ser diminuído custos? Me perdoe interrompê-lo. É uma possibilidade da diminuição de custos, de gastos? Custos permanentes? Provavelmente. Nós estamos trabalhando em cima disso. É claro que a Câmara talvez possa ter alguns gastos pontuais nesse momento, que nós queremos fazer uma modernização da Câmara, no sentido do sistema, do site. A população tem uma dificuldade muito grande de acessar os projetos. Nós temos também uma questão de um painel eletrônico, que eu tenho insistido nisso desde o começo do mandato, para facilitar as votações e facilitar para o cidadão ver quem vota de um jeito e quem vota de outro, acabar com o sistema arcaico da votação simbólica. Isso só serve para votação de requerimentos. Se a gente analisar bem a Câmara dos Deputados e as câmaras municipais mais avançadas nesse sentido, só votação de requerimento que é do sistema simbólico, que geralmente ele é aprovado. Agora, votação de projeto importante, você vai sentar e levantar, em 2019 isso não deve existir mais. Então nós vamos avançar também nesse sentido e buscar também a questão da transparência ali. Então eu vejo que muitos contratos ali, principalmente fornecedores, nós vamos conseguir reduzir custo. Tenho visto uma boa vontade do presidente Noel do Pão e de toda a mesa diretora nesse sentido. E nós estamos trabalhando também junto com os servidores ali, efetivos e novos comissionados, para conseguir avançar nessa questão. Vereador, para a gente fechar aqui, tínhamos outros demais e diversos assuntos aqui, mas por conta do tempo, daqui a pouquinho tem entrevista com o deputado Fernandes Canavaca. Eu sei que o senhor teve uma reunião à mesa, diretora, né? O Noel do Pão, a primeira vice-presidente Ana Novaes, o senhor, não sei se o vereador Jones Vivi, que é o segundo secretário, também estava, mas eu sei que houve uma reunião com o prefeito Celso Pozobon, inicialmente, não sei se foi uma reunião oficial, mas houve um encontro. O que foi discutido? O senhor sentiu uma boa vontade da prefeitura em aumentar o canal de diálogo, em discutir mais com a Câmara de Vereadores? O que o senhor sentiu desse time? Então, naquele momento é uma atitude nova da mesa diretora, inclusive o que nós temos ouvido de prefeitos e secretários é que isso nunca ocorreu, da mesa diretora fazer questão de visitar todas as autoridades do município, na questão municipal dos secretários e onde não há o secretário, do diretor daquela pasta. E também fomos em alguns outros locais como a Polícia Militar, né? Eu não estive presente em todos, mas enquanto a mesa diretora esteve em todas, o presidente Noel do Pão esteve acompanhado de um ou mais vereadores. E naquele momento nós fomos entregar um convite, também da sessão ordinária, que é dia 18 de fevereiro, a primeira sessão ordinária da Câmara, e também mostrar a nossa abertura, né, para o diálogo, para avançar, como eu disse, promover uma agenda positiva para a cidade. A gente vê que a cidade, ela tem que haver o debate político, mas ela não pode parar por picuinha política. E a gente viu isso muito acontecer na de hoje. Então a gente busca avançar, e o debate político é no caso de buscar construir algo ainda melhor, pegar as melhores ideias e construir algo concreto para a cidade. Eu vi uma boa vontade. Agora, nós tivemos hoje, até achei que se fosse falar dessa reunião de hoje. Hoje nós tivemos uma reunião com o sindicato, vereadores e prefeito municipal. Nós não avançamos em nada. As negociações do salário, é isso? Eles tinham aí algumas pautas para serem atendidas, referente à reposição salarial ou possível aumento real, e também melhorias nas condições de dignidade dos servidores, no trabalho, principalmente dos setores ali que trabalham nas ruas, dos nossos garis, também na questão da progressão dos servidores, dos professores que não está sendo pago, mas isso não houve nenhum avanço. Foi mais ali uma conversinha, vamos dizer assim. Nós não conseguimos avançar em nada, a gestão não deu uma resposta clara a essas reivindicações. Até nós vamos ter que votar agora a questão da reposição, conforme o IPCA, que é o índice que o município adotou, mas eu creio que ainda os servidores devem se mobilizar, porque essas pautas que eu acabei de citar não foram sequer discutidas a fundo, elas apenas não foram atendidas. Obrigado pela sua presença, vereador. Seja sempre bem-vindo. Um abraço e que seja um ano realmente de muito trabalho e muita proposição positiva. Eu que agradeço, Rodrigo. Um bom fim de semana desde já a todos. Um ótimo 2019. Entrevista depois no nosso site na internet, biancafm.com.br.